Amados, nós queremos meditar com os irmãos e com as irmãs nessa noite sobre o tema famílias diferenciadas, ou famílias que fazem a diferença, têm mães diferenciadas. Esse é o tema da nossa reflexão. Famílias que fazem a diferença têm mães diferenciadas. Eu quero ler em 3 livros da Bíblia textos para iniciar a nossa fala sobre as mães diferenciadas. E depois que formos citar as mães que queremos mencionar aqui, aí citamos o texto e fazemos leitura no momento desses textos. Mas quero iniciar com os irmãos, primeiro Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22, versículos 6 e 7. Os 3 primeiros textos são textos que me chamaram bastante atenção, dentro daquilo que eu estava pensando aqui, de compartilhar sobre famílias que fazem a diferença, têm mães diferenciadas. Deuteronômio 22, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe e os filhotes, tomarás para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Agora Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Amém. E ainda Isaías 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, nesta noite, pela tua palavra viva, eficaz, profunda, poderosa, transformadora, arrebatadora, palavra que transforma nossas emoções, nossas ações, nosso comportamento, nossos sentimentos, aumenta a nossa devoção, aumenta nossas convicções. Muito obrigado por essa palavra, ó Deus, porque é palavra do Senhor e queremos nela ou dela nos alimentarmos nesta noite e que as nossas vidas sejam marcadas por essa palavra. É a nossa oração, no santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.
Famílias que fazem a diferença têm mães diferenciadas. Só de ser mãe, por si só, elas já fazem a diferença. Ser mãe é um dom, é um chamado. Ser mãe é uma vocação. Ser mãe é uma missão. Toda mãe, em essência ou na essência da palavra, é uma missionária. É alguém que recebeu o encargo de cumprir um propósito, de criar filhos para o louvor da glória de Deus. Tanto que, quando alguma pessoa que se diz mãe destoa dessa realidade, disso que foi falado a respeito das mães, nós dizemos que essa mãe é uma mãe desnaturada. O que quer dizer isso? Uma mãe que não cumpre o seu papel natural de mãe. Há mães que abortam, mães que vendem seus filhos, que oferecem os seus filhos à prostituição, ao tráfico de drogas e de armas. Há mães que abandonam os filhos na lata de lixo. Há mães que não corrigem, não disciplinam os seus filhos. E algo tão pior, tudo quanto foi falado aqui, há mães que se associam aos seus filhos no mundo do crime ou nos crimes cometidos por eles, às vezes até como mentoras de tais atos criminosos. Repercutiu muito nas mídias e nos meios de comunicação, de um modo geral, nos últimos dias, pelo menos 3 casos negativos de mães associadas ao crime. Um caso ocorrido no norte de Minas, uma grande quadrilha que foi desmantelada pela Polícia Civil, onde um dos principais chefes daquela quadrilha conseguiu, como diz a linguagem policial, lograr êxito na fuga, porque recebeu cobertura de uma mãe e de uma tia. E quando foi se investigando mais os fatos, descobriu-se que a mãe era a contadora e a mentora dos negócios do filho. Um outro caso me chamou muita atenção nesses dias. Aconteceu no sul de Minas. Um jovem universitário que estava desaparecido, de repente foi encontrado morto. E aí descobriu que esse jovem era envolvido no mundo das drogas. Como já tinha alguns dias que aquele jovem estava desaparecido, foi chamado a mãe para fazer reconhecimento do filho no local do crime. E o lamentável aconteceu. Mais lamentável ainda de que esse filho envolvido naquele mundo das drogas e que está assassinado. A mãe, quando chega para reconhecer o filho, recebe voz de prisão. Era chefe de uma quadrilha de roubo de cargas entre São Paulo e Minas Gerais. E o caso mais recente agora, nesses dias agora desta semana, ficou um alvoroço só. Os meios de comunicação e as mídias, aquela entrada da polícia no Morro do Jacarezinho,
no Rio de Janeiro, e ficou uma figura emblemática de uma mãe em um canal de televisão, esbravejando na porta da polícia, reclamando da forma truculenta como a polícia chegou, no dizer daquela mãe. E pouco tempo depois da ação dessa mãe, da imagem dessa mãe aparecer no canal de televisão, começou a circular nas redes sociais um vídeo daquela mãe comemorando, empunhando junto a jovens, adolescentes, empunhando uma metralhadora, um fuzil, fazendo festa e sendo aplaudida pelos menores ou pelos jovens que ali estavam presentes. E esses menores, boa parte deles, também um outro vídeo circulando, com eles na carroceria de uma caminhonete, empunhando várias armas de grosso calibre. Cenas lamentáveis de mães que simplesmente não entenderam o seu papel, a sua missão de mãe. Quanta diferença, amados e amadas, uma mulher que entendeu a sua missão de ser mãe faz no lar. E uma reflexão que deveria ser constante. Uma reflexão que deveria ser constante. Mas, pelo menos uma vez por ano, no dia que é considerado o Dia das Mães, mesmo a gente sabendo que todos os dias são Dia das Mães, virou um jargão dizer isso, né? Nós paramos para refletir hoje sobre esse assunto de mães diferenciadas. Que diferença que uma mãe cristã, verdadeiramente cristã, essencialmente cristã, é capaz de fazer no seu lar. E a Bíblia, amados e amadas, menciona histórias extraordinárias de várias mães. Faltaria para nós tempo para podermos falar sobre as várias histórias de várias mães na Bíblia, que agiram de forma tão espetaculares, tão maravilhosas. Eu quero compartilhar sobre 3 mães nesta noite aqui com vocês. 3 mães cujas vidas me inspiram muito, para que possamos descobrir a diferença que uma mãe, que pela graça de Deus, pode fazer na vida dos seus filhos e, consequentemente, na vida de toda a família. E creio que todos nós aqui essa noite, e os que ouvirem essa palavra depois também, seremos desafiados, não apenas as mães, mas também os pais, os filhos, casados, solteiros, viúvos, viúvas, idosos, adultos, jovens, crianças. Teremos nosso caráter forjado, transformado pelo caráter, pelo exemplo dessas mães diferenciadas. Nos tornarmos pessoas também transformadas por Deus. Qual a diferença de uma mãe que consagra seus filhos a um grande Deus pode fazer na vida dos seus filhos? Ela simplesmente se torna uma mãe mais que especial, diferenciada, fazendo diferença não só na vida dos filhos, mas na vida de toda a família. As 3 mães em questão, que queremos compartilhar com os irmãos nessa noite, fizeram e continuam fazendo grande diferença, o exemplo delas. Joquebede. Já ouviram falar de Joquebede?
Joquebede, a mãe de Moisés. Ana, a mãe de Samuel. E Eunice. Já ouviram falar de Eunice? Alguém já ouviu falar de Eunice na Bíblia? Eunice, que vida, que inspiração. A mãe de Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo. Sobre essas três mães eu quero meditar com os irmãos nesta noite, para dizer o quanto eu as considero mães diferenciadas. Para que as famílias façam diferença, é necessário que mães sejam mães como essas, diferenciadas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que uma mãe diferenciada é uma mãe que compartilha com seus filhos os ensinos e as experiências com Deus. Uma mãe diferenciada ensina sobre Deus e demonstra aos seus filhos as experiências que tem com esse Deus. O contexto histórico dessa mãe se desenrola no livro de Êxodo. Todo o livro de Êxodo, mas especificamente no capítulo 2. Se você puder abrir aí, Êxodo capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-se por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe a observar o que lhe haveria de suceder. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou de Moisés, e disse: Porque das águas foi tirado. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Até aí, por enquanto, a nossa leitura. Uma mãe que compartilha com seus filhos experiências e ensinamentos de Deus e com Deus. O pai de Moisés é Arão. Pouco se fala a respeito do pai de Moisés, mas é a mãe que é lembrada. É Joquebede, que é lembrada pela forma como ela agiu. E uma mãe como Joquebede, que tem um grande Deus, também sabe fazer o seu papel de ensinar o seu filho sobre Deus, de contar as suas experiências com Deus.
Amados e amadas, a história de Joquebede é uma história maravilhosa. É uma história de muita confiança e de muita dependência de Deus, de intimidade com Deus, num ambiente de hostilidade, num ambiente de perseguição, de risco iminente. Ela decide arriscar-se, fazer a sua parte, crendo de todo o seu coração o que Deus faria a ele, como de fato fez. Ela conhecia o Deus a quem ela servia. Enviou Miriam, a irmã de Moisés, para seguir o cestinho no rio com o bebê, porque ela tinha fé que Deus o salvaria e o traria de volta a ela, e que ele ainda seria o salvador do seu povo. Seria usado, ela tinha essa experiência, ela tinha essas convicções no seu coração. E antes que Moisés tivesse o seu caráter comprometido com a cultura e com a religiosidade egípcia, primeiro Joquebede criou. O texto sagrado diz que ela o criou, não só no sentido de amamentar, mas dar as primeiras instruções ao seu filho, formar o caráter, porque é na primeira infância que o caráter dos filhos são formados, na primeira e na segunda infância. Joquebede então ensinou a Moisés sobre o verdadeiro Deus e de como nós podemos confiar nele. Aí eu fiquei pensando que essa ideia ou esse comportamento de Joquebede, de repente tem tudo a ver com a recomendação bíblica do sábio Salomão, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, quando ele diz: instrui, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Em outras palavras, o que a Bíblia diz é: consagre, mães, consagrem seus filhos ao Senhor. E uma mãe que conhece a palavra de Deus, uma mãe que tem temor de Deus, aprende a consagrar o seu filho antes da concepção, até quando ainda é um projeto. Uma mãe que aprendeu, que conhece o seu Deus, tem intimidade com Ele, e consagra o seu filho no ventre, para a glória de Deus. Esse é o trabalho de uma mãe que faz toda a diferença. Uma mãe que, o trabalho dessa mãe é um processo, é um acompanhamento, é a construção de um caráter, colocando o filho no caminho do Senhor. Para essa mãe, Deus é soberano e fiel. Essa era a experiência de Joquebede. Imagine você, mães, todos quiserem imaginar, claro, podem fazer isso essa noite, mas especialmente as mães. Imagine você que um de seus filhos seja sequestrado, retirado da sua convivência, ou simplesmente que o seu filho vá embora do seu lar, seja por trabalho. Com algumas mães aqui já aconteceu isso, seja por estudos, seja pelo casamento, ou por quaisquer outras circunstâncias, como foi com Moisés, como foi com José, como foi com Daniel, aquela moça que trabalhava lá na Síria, que era escrava, que era serva de Naamã, jovens, filhos que foram tirados da convivência dos seus pais. O que será do seu filho? O que será da sua filha, se for retirado da sua presença ou do seu convívio?
Os filhos, quando vão para a faculdade, para a universidade, o que será dos seus filhos? E a resposta para essa pergunta é simples e ao mesmo tempo complicada. Vai depender da formação que esse filho já recebeu, que essa filha já recebeu nos primeiros anos de sua vida. Pense bem, se meu filho fosse sequestrado, se meu filho fosse morar longe do meu lar, teria bagagem bíblica, formação espiritual suficiente para continuar firme nos caminhos do Senhor? Qual foi a sua contribuição? Ou qual seria a sua contribuição para quem não teve essa experiência? Para ficar mais claro, vou contar a história para vocês como ela aconteceu. Mais importante nesse ensino é que Arão e Joquebede deram para o pequeno Moisés, foi dando o exemplo de que nós devemos confiar e obedecer somente a Deus. Preparar um caminho para a salvação de Moisés, como devemos preparar um caminho para a salvação dos nossos filhos, e criar no seu filho uma identidade como filho de Deus. E foi isso que eles fizeram. Diante de um cenário em que bebês masculinos estavam sendo mortos por decreto de Faraó. O primeiro exemplo que Joquebede deu ao seu filho, ainda talvez sem entender, mas que a história foi sendo contada depois, certamente fortaleceu e encheu de coragem, para que depois ele também se reagisse diante de uma situação de injustiça, mesmo habitando dentro do palácio. Joquebede protegeu seu filho pela fé, desobedecendo uma ordem, resistindo à ordem do Faraó. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Nos versos 3 e 4 mostra o plano que Joquebede fez para a salvação do seu filho, para que seu filho não fosse morto. A forma como ela preparou o cestinho cuidadosamente, revelando os detalhes de todo o trabalho que ela fez, nos transporta para os dias de hoje, como tendo um cuidado dos pais e das mães especificamente, em preparar o caminho da salvação para os seus filhos. Eu costumo dizer que o cestinho é uma figura de linguagem, porque o que protege os nossos filhos hoje é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que protege os nossos filhos, e nós, como pais, como mães, precisamos ensiná-los a amar a palavra de Deus. Eles vão ser guardados, tanto guardados neste mundo e deste mundo, quanto preparados para a vida eterna, que se nós tão somente vivenciarmos a palavra de Deus, praticarmos seus ensinamentos, instruirmos nossos filhos no santo temor do Senhor. E a terceira e última coisa que observamos aqui é que Joquebede ensinou seu filho sobre sua verdadeira identidade. Embora ele tivesse sido criado como se fosse um egípcio, mas na alma e no coração ele sabia que era um hebreu. O texto sagrado diz, no verso 11, que ele saiu a seus irmãos, mesmo por um momento ele tendo sido confundido e chamado de egípcio,
de egípcio. Quando já estava fugindo lá no deserto, aquelas mulheres, né, inclusive de lá ele tirou a sua esposa, a Zípora. Você olha, um homem egípcio nos deu água. Quando ele veio, aí Jetro, seu sogro, mandou que trouxesse esse homem até ele, e aí ele foi revelar sua verdadeira identidade como hebreu. Depois ele tem uma experiência fantástica com Deus no capítulo 3, versículo 6. Deus disse: sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Imagine os irmãos que as pessoas ao redor não sabiam a identidade de Moisés. Mas o que ele aprendeu com a sua mãe sobre identidade como filho de Deus marcou a sua vida. Nós lendo em Atos 7, versos 20 a 25, descobrimos que quando ele foi visitar os seus irmãos, quando ele tinha 40 anos de idade, quando ele saiu ao encontro de seus irmãos, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era um deles, era o seu povo. Mas os seus irmãos não o reconheceram, nem tampouco como um dos hebreus, nem tampouco como um libertador. Uma coisa que me chamou a atenção, estudando essa história, lá em Hebreus capítulo 11, 23 a 27, no verso 23 diz: pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais. Pela fé de quem? Está óbvio aqui, pela fé dos pais. O exemplo de fé que Moisés teve foi o exemplo dos pais. Mas rapidamente, a partir do verso 24, lá no capítulo 11 de Hebreus, começa a falar sobre a repercussão da própria fé de Moisés. A fé que Joquebede tinha deu coragem para que Moisés prosseguisse, modelou a fé de Moisés. Imagine entregar o seu filho, lançar o seu filho no rio, com a expectativa dele ser achado por um dos egípcios, ser levado para o palácio daquele que era o tirano, que estava mandando matar os recém-nascidos. Era uma atitude de fé e de coragem ao mesmo tempo. Coragem essa que Moisés precisou ter depois, identidade essa que Moisés precisou ter depois, para enfrentar o faraó a mando do Senhor. A primeira aplicação dessa mãe, ou do exemplo dessa mãe, é que podemos e devemos ensinar nossos filhos a serem filhos diferenciados também. Podemos e devemos ensinar os nossos filhos sobre a verdadeira identidade de filho de Deus. E para isso, uma mãe diferenciada não pode ter medo de viver pela fé, de viver como povo de Deus, de assumir a sua identidade cristã na criação dos seus filhos e forjar a construção do caráter dos seus filhos, fazendo dos seus filhos, filhos que temem a Deus. E esta mesma fé que foi incutida na mente e no coração de Moisés ainda na primeira infância, fez toda a diferença na vida de Moisés. Nós os pais, e especialmente as mães, temos uma tendência de sermos superprotetores, quando na verdade deveríamos ser formadores ou modeladores para, primeiro, forjar o caráter de nossos filhos de coragem, eles aprenderem a se virar sozinhos,
aprenderem a viver com muito temor no coração, aprender coragem para resistir aos pecados, coragem para resistir aos homens, ao diabo, coragem para resistir ao sistema mundano, por causa de Cristo, por causa da identidade com Cristo. Pais e mães, modeladores e formadores devem formatar a identidade de Cristo em seus filhos. Você e eu precisamos entender essa missão ou essa lição. Precisamos ter esse entendimento. Quem eu sou é que determina o que eu faço. É saber quem eu sou. Como o apóstolo Paulo naquele dia do naufrágio, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando todos estavam apavorados, eles disseram: olha, fiquem tranquilos, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo guardará todos nós. Uma das coisas que a gente percebe com muita frequência em nossos dias é uma crise de identidade dos cristãos. Os cristãos estão sofrendo de crise de identidade. Não sabem a identidade do que eles são em Cristo Jesus. E os pais e as mães em especial precisam ensinar os filhos o que significa viver pela graça, avaliar a vida à luz da eternidade. Filho do rei, eu sou filho do rei, eu sou povo escolhido de Deus, sacerdócio real, nós somos príncipes adotados na família. Eu falei aqui na quarta-feira, nós somos de Deus por direito de criação, nós somos de Deus por direito de adoção, e nós somos de Deus por direito de redenção. Ele nos criou, Ele nos adotou, e Ele pagou o preço pelo nosso resgate, com o seu sangue na cruz do Calvário. Eu preciso saber de quem que eu sou dele. Os nossos filhos precisam saber que nós somos dele, que eles também foram consagrados a Deus e que pertencem a Ele, e que as coisas desse mundo não podem corromper a nossa identidade em Cristo e com Cristo. Eu sou um vivo dentre os mortos, eu sou um perdoado, eu sou um redimido, eu sou embaixador do Rei dos Reis. Conta-se a história de um missionário, me parece que na África, David Livingstone. Ele era missionário e o seu filho recebeu um convite para ser embaixador dos Estados Unidos. E o filho então foi comunicar ao pai a tamanha honraria de ser convidado para ser embaixador dos Estados Unidos. E a resposta do pai foi surpreendente. Não sei se você aceitou o convite ou não, meu filho, mas como você se rebaixou a tanto, você que é chamado, você que tem uma identidade como embaixador dos reis, do Rei dos Reis, como é que você se contenta em ser embaixador apenas de uma nação? Como você se rebaixou? Seu filho precisa ser ensinado a ser filho seguro, selado pelo Espírito Santo, nunca sozinho, herdeiro da vida eterna em Cristo Jesus. Desses filhos a serem corajosos, a nunca desistirem do chamado de Deus. Desafie seus filhos por causa de quem eles são em Cristo. A segunda mãe que eu quero mencionar nessa noite é uma mãe diferenciada.
é uma mãe que consagra os seus filhos somente para Deus. Foi o caso de Ana. E esse episódio se deu lá no primeiro livro de Samuel. Se você puder abrir, acompanhar. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1. Primeiro conta a história aí, os 3 primeiros versículos, né, da mulher de um homem que tinha 2 esposas, uma tinha filhos e a outra não. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E eles subiam sempre, uma vez por ano, para orar no templo, sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E o texto diz, no desenrolar dessa história, que Ana sempre orava, chorava diante de Deus, desejando ter um filho. E ela tinha feito uma promessa ao Senhor de que se Deus desse um filho para ela, ela consagraria esse filho ao Senhor. Ela simplesmente queria ter o direito, o desejo, o privilégio de ser mãe. Mas que o destino e o propósito daquele filho deveria ser o propósito de ser consagrado a Deus. Muitos, já ouvi pais, já ouvi mães dizerem isso, e é lamentável. A gente cria filhos, é para o mundo. Já ouvi pais e mães crentes falarem isso, a gente cria filhos, é para o mundo. Mas mães diferenciadas criam filhos para Deus e os consagra a Ele, para a glória de Deus. Não se cria filho para o mundo. Então esse contexto histórico dessa mãe chamada Ana, dessa história desse menino chamado Samuel, que saiu da expectativa para a realidade, que experimentou aquilo que a Bíblia diz no Salmo 127, verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Nossos filhos não são nossos, pertencem a Deus. Somos mordomos dessas pequenas vidas a quem devemos prestar contas. A Deus, que é o dono delas, nos empresta. Os filhos nos são emprestados por Deus para que nós moldemos o seu caráter conforme a imagem do Senhor. Somos como pastores da nossa própria família, que cuidam desse rebanho, sabendo que o Supremo Pastor vai tomar conta, pedir nota de tudo que nós fizemos a respeito da criação dos nossos filhos. Por isso devemos confiar em consagrar e entregar os nossos filhos, sabendo que o nosso Deus é bom, que as suas misericórdias duram para sempre, que Ele é totalmente amável, totalmente desejável, totalmente digno de receber os nossos filhos em consagração a Ele. E que tristeza saber que há pais e mães que consagram seus filhos aos demônios. Que tristeza saber casos como que nós contamos na introdução, de mães que abortam, de mães que abandonam seus filhos, e de mães que participam com seus filhos no mundo do crime. Fazendo um resumo rapidamente da história de Ana aqui, nós encontramos no texto que nós citamos aí, 1 Samuel, capítulo 1, todo o desenrolar, e depois no capítulo 2,
a adoração de Ana, em resposta ao que Deus havia lhe feito. Nós encontramos aqui, amados irmãos e irmãs, uma mulher piedosa, mas sem filhos. Enquanto Eli, o sacerdote insensível, tem filhos. Verso 4. Uma mulher injustiçada pela sua rival, mas ela levava isso para Deus. Ao invés de brigar com a sua rival, ela levava a sua demanda, a sua causa diante de Deus. E encontramos em Ana uma mulher que ofereceu o que ela tinha de melhor para Deus, reconhecendo que foi Deus quem havia dado seu filho a ela. Tanto que ela coloca o nome do filho de Samuel. Samuel significa o nome de Deus. Ela homenageou o seu filho com o nome de Deus, Samuel. Ou então, aquele que foi pedido a Deus, aquele que foi ouvido o pedido de Deus. Ana cumpriu seus votos e consagrou aquele menino ao Senhor. Uma coisa que me deixava sempre intrigado, e se você não acompanhar bem essa história de Ana, certamente você vai ficar intrigado também, porque uma mulher que desejou há tanto tempo ter um filho, de repente ela entrega esse filho para ser cuidado por um homem que não soube cuidar dos seus próprios filhos. Olha que mistério nessa história, irmãos. Uma mulher que desejou a vida inteira ter filhos e consagraria esse filho ao Senhor, ela leva esse filho para o templo para ser cuidado por um homem que não soube cuidar dos seus próprios filhos. Os filhos de Eli se perderam. Sabe qual é o mistério aqui? É que Ana não entregou seus filhos para Eli. Ana consagrou seu filho a Deus. Assim como aquela viúva que entregou apenas as 2 únicas moedinhas que tinha no templo, na época de Jesus, ela não entregou a homens corruptos, ela consagrou a sua oferta ao Senhor. E não estava preocupada se os homens eram corruptos ou não, porque a consagração dela era ao Senhor. É assim que nós fazemos também com nossos dízimos, nossas ofertas, e deve ser assim também que devemos fazer com os nossos filhos, consagrá-los ao Senhor. Ana fez questão de deixar bem claro isso, irmãos, que ela estava entregando seu filho a Deus. E ela fez isso de um modo muito especial. Não havia murmuração, não havia reclamação, não havia o senso do egoísmo. Não, agora é meu, o filho é meu, então agora Deus me deu, eu não vou entregar esse filho não, eu vou tomar posse, eu vou ser o dono desse menino. Não. A Bíblia diz que Ana foi, no capítulo 2, com alegria, com adoração, com júbilo. Ela louvou a Deus pela sua santidade. Capítulo 2, 1 Samuel, ela louvou a Deus pelo seu conhecimento, pelo seu poder, pelo seu juízo. E novamente aqui, o foco de Ana foi Deus, e o foco da história é Deus e não Ana. Ana se tornou uma mãe diferenciada porque o foco da sua vida estava em Deus, e fez também com que o seu filho se voltasse para Deus, e não necessariamente para o homem, para o sacerdote que estava ali no templo.
Ana atribuiu tudo à graça e à soberania de Deus. Ela confiava totalmente na graça e na soberania de Deus, sabendo que Deus tem o melhor e que Deus quer o melhor de nós na hora da consagração. Mas muitos pais tentam guardar os filhos para si. Queremos que os nossos sonhos, queremos que as nossas expectativas se realizem nos filhos. Queremos que as nossas frustrações sejam diferentes nos filhos. Ou queremos fazer com que aquilo que era frustração para nós se torne uma realidade para os nossos filhos. E nos esquecemos de dar o principal, que é o ensino da palavra de Deus, as nossas experiências com Deus, forjar o caráter, forjar a coragem, forjar a identidade com Deus e consagrar o filho a Deus. Como Ana fez. Às vezes os pais cometem essa besteira. Tentar viver a sua vida na vida dos filhos. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, meu irmão. Não tente viver a sua vida na vida dos seus filhos. Consagre-os ao Senhor. Nós tentamos segurar os nossos filhos o máximo possível. Às vezes até impedimos que eles sirvam ao Senhor. Nós oramos para que Deus envie missionários para os campos missionários, mas se os nossos filhos se levantarem como missionários que vão aos campos, nós somos os primeiros a impedir que eles cumpram o chamado da missão. Nós tiramos nossos filhos de cabeça, dizendo que eles têm que ter uma profissão, que eles têm que ter um nome, têm que ter dinheiro, têm que ter fama, têm que ter recurso. Nós queremos interferir e impedir que os nossos filhos sirvam a Deus com integridade, essa que é a verdade. A dedicação aos nossos filhos, meus irmãos, minhas irmãs, não pode ser só da boca para fora, tem que ser sincera. Devemos encorajar os nossos jovens a seguirem os passos que os levarão a uma vida frutífera, feliz e abençoada. Deixa eu aproveitar essa deixa de Ana e te dizer uma coisa aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã. Entre tantas coisas que temos falado aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa ainda muito mais séria aqui nessa noite. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas filiocentrismo, já ouviu falar nisso? Filiocentrismo. Filiocentrismo é idolatria aos filhos. Idolatria é abominação contra Deus. E por isso alguns pais dizem, mais especificamente as mães, mas os pais de um modo geral dizem: meus filhos são a razão do meu viver. Isso é blasfêmia, idolatria, heresia, afronta a Deus. Filhos não são a razão da nossa existência. Filhos não são a razão. Nós existimos para o Senhor e a razão do nosso viver é o Senhor, e os nossos filhos também são para o Senhor. De vez em quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma coisa, muita gente fica frustrada com Deus, porque diz: olha, a razão da minha vida era meu filho, era minha filha. Pessoas até perdem a fé, ou desacreditam, ou ficam amarguradas contra Deus. Os filhos se casam, vão embora, vão construir suas vidas. Muitas vezes os pais acham que os filhos são ingratos. Nas horas que eles mais deveriam nos ajudar, estar conosco, agora eles foram embora. Foram construir suas vidas. Mas nós gostaríamos que eles estivessem aqui, do nosso lado.
Então guarde isso no seu coração. Filocentrismo é idolatria. Idolatria é pecado, abominação ao Senhor. E em último lugar, uma mãe diferenciada é uma mãe que prepara seu filho para cumprir sua missão com a palavra de Deus. Irmãos, eu devo muito do que eu sou hoje aos ensinamentos bíblicos recebidos da minha mãe, Dona Isaura. Aliás, hoje completando 83 anos de idade. Não sabendo nada mais, muitas coisas do que está dizendo mais. Mas quando sabia o que dizer, soube me ensinar a ser um amante da palavra de Deus, a ser apegado às Escrituras. Aprendi a ler a Bíblia lendo com a minha mãe. Quando eu tinha medo à noite, quando criança, minha mãe mandava eu recitar o Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Minha mãe fazia eu escrever na tábua do beliche. Eu dormia na parte de baixo, eu ficava olhando para o versículo escrito: em paz me deito e logo pego no sono. Minha mãe me ensinou a amar a palavra de Deus. Então tudo que eu sou hoje, a maior parte do que eu sou hoje, eu devo aos ensinamentos bíblicos da minha mãe. O seu apego e a sua fidelidade para com as Escrituras Sagradas modelaram o meu caráter e construíram o meu chamado ministerial. Por causa da minha mãe, eu sou um apaixonado pelas Escrituras Sagradas, porque ela era uma mulher apaixonada pela palavra de Deus. E eu devo muito a Deus, muito do que os meus filhos são hoje, eu devo à minha esposa. Ela que cuidou de perto, ela que ensinou, ela que cantou canções com eles, ela que leu histórias bíblicas com eles, ela que moldou o caráter. Infelizmente, às vezes os filhos copiam alguns exemplos maus da gente, né? Os bons nem sempre, mas aquelas coisas boas no caráter dos meus filhos foram forjados pelo caráter da minha esposa. Sua paixão também pela palavra, pela igreja, modelou o coração deles com a palavra de Deus. E aqui eu termino falando sobre essa última mulher, Eunice, uma mãe diferenciada que preparou um legado de fé para o seu filho, mesmo num lar dividido. A Bíblia diz que o seu marido não era cristão. Então não há desculpa para mulheres cujos maridos não são cristãos, delas não formatarem ou não forjarem o caráter de Cristo, a identidade de Cristo nos seus filhos. Eunice, sabemos da sua história em 2 Timóteo 1, de 3 a 6, depois no capítulo 3, de 14 a 17. Muitos consideram Paulo como o pai espiritual de Timóteo, e tem razão disso, mas foi o próprio Paulo que reconheceu a influência do ensinamento de Eunice e da avó. Olha só, passando de geração em geração. Eunice certamente aprendeu com Lloyd, sua mãe, e agora a avó e mãe estão forjando o caráter do filho e do neto, para ser um homem segundo o coração de Deus. E ficou claro, o apóstolo Paulo deixou claro que foi desde a primeira infância, desde o princípio você foi ensinado a você as sagradas letras que são capazes de fazer de você um salvo. O apóstolo Paulo falou muito claramente sobre essas duas mulheres que forjaram no coração de Timóteo um verdadeiro discípulo, um companheiro para o apóstolo Paulo. O que Paulo fez foi só dar os retoques finais.
naquilo que essas duas mulheres construíram na vida, mas especialmente Eunice, a mãe, na vida desse jovem chamado Timóteo. É bem verdade que em alguns casos, pelo que diz o texto de Atos 16, verso 3, que Timóteo não era um circuncidado, então a vontade do pai em algumas questões religiosas talvez estivesse prevalecendo. Assim como alguns pais não crentes querem que os filhos sejam batizados na igreja católica ou numa outra religião e etc. Mas o que vai ficar guardado no coração dos filhos é o ensinamento, é o apego às escrituras que vai ver a sua mãe ou o seu pai, dependendo da situação. E no caso de filhos de cristãos, dos dois, o apego dos dois às escrituras sagradas é que vai ficar marcado na vida dos seus filhos. Então, uma mãe diferenciada como Eunice prepara o filho com um legado de fé, mesmo no lar dividido. Prepara o filho com o ensino da palavra de Deus desde o berço. O apóstolo Paulo diz que era desde criança. E o ensinamento que Eunice trouxe para Timóteo fez ele sábio para a salvação, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a mãe. Os pais são importantes, mas pela graça de Deus, a mãe pode criar os filhos que lideram o povo de Deus. As mães têm mais tempo e mais oportunidades com os seus filhos. E uma mãe convertida santifica e separa os filhos para o Senhor. E eu quero concluir essa palavra nessa noite, dizendo às mães: seja uma mãe diferenciada. Mesmo que seu filho já cresceu, mesmo que você fez muitas coisas erradas como mãe, talvez porque você foi rebelde, ou talvez porque você não sabia dessas coisas. Mas há tempo ainda de você ensinar seus filhos a ensinar seus netos. Pega o exemplo de Lloyd. Ensinar aos seus netos o santo temor do Senhor. Ainda é tempo de você fazer isso. Seja uma mãe diferenciada e faça com que a sua família faça toda a diferença. Eu quero terminar com um texto de um livreto chamado Videira Frutífera. Diz assim: mães estão procurando sua realização em carreiras, programas da igreja ou atividades sociais fora do lar. Estão jogando fora a maior maneira de alcançar uma influência e realização que realmente permanecerão quando não focalizam no seu papel como mãe. Seu maior ministério espiritual é para a sua família. Ela é o centro do lar. Ela é o ministro principal da vida dos seus filhos. É a mãe. Essa pessoa diferenciada. Uma mãe que teme ao Senhor é capaz de fazer toda a diferença. A mão que balança o berço impacta o mundo para a eternidade. E é tudo que eu desejo para vocês, mães, em especial nessa noite, mas a todos nós que ouvimos essa palavra, que de alguma forma isso nos instrua a sermos como Joquebede, a sermos como Ana e a sermos como Eunice, no cumprimento da nossa missão, como filhos de Deus, e ensinando nossos filhos, e ensinando outros filhos a se tornarem filhos de Deus. Mães diferenciadas estão dentro desse contexto de famílias que fazem a diferença. Amém?